Oi, baby, passa já convosco, Aline, estilosa e crente, tudo bem? Que alegria! É o segundo episódio do nosso podcast, parte 2 do nosso tema de ostentação capilar entre as mulheres cristãs. Eu sei que o primeiro episódio te deixou com gostinho de quero mais, não foi? Eu quero te agradecer. Muito obrigada por estar aqui, por acreditar no nosso ministério, por nos ouvir. Já tivemos mais de 1.000 visualizações. Eu fiquei assim, uau, 1.000 visualizações para a glória do Senhor. Muito obrigada. Uma observação. Seja mais exigente com você mesma e mais tolerante com seu próximo. Não vamos usar a palavra que dá vida para matar a fé de ninguém. Se você deseja que mulheres do seu convívio sejam transformadas de dentro para fora, compartilha com elas o podcast. Nada de ataque, nada de indireta, não seja chata, pelo amor de Deus. Olha, a Aline disse, não. É o Espírito Santo quem transforma as pessoas de acordo com o tempo dele. Hebreus 10, 24. Vamos incentivar umas às outras ao amor e às boas obras. Combinado? Combinado. Sabe o que eu não falei no episódio anterior que eu senti falta? O significado de ostentação. Eu vou definir para você agora. Ostentação é a exibição soberba de si mesmo em qualquer aspecto. É a exibição do luxo, poder, bens, dinheiro, riqueza, é o orgulho, a vaidade, é o contrário de humildade, é tudo que é contrário à fé cristã. E é um caminho perigoso para nós que somos cristãos, já que o convite do evangelho é um convite a um estilo de vida modesto, a um estilo de vida humilde. A ostentação, ela é esperada para quem é pagão e não para quem é cristão. Deus condena a soberba, a ostentação, o orgulho em todas as esferas. Eu vou ler um texto para você na primeira epístola de João 2:16. Diz assim: porque tudo que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. A sabedoria da vida cristã está na modéstia. O ostentador tem o objetivo de atrair glória para si e se acha superior aos outros. Meu irmão, a gente já lembra de alguém que caiu do céu, que é o pai do orgulho, que caiu do céu por causa do orgulho. Se você não lembra, vai lá para Isaías 13, 14, só para refrescar a sua memória. Vamos trazer a ostentação agora para o universo dos cabelos. Eu dei a definição geral. Quando a gente fala de ostentação no cabelo, é a mesma coisa. É se exibir com a motivação soberba. Exibir o cabelo com a motivação soberba. Seja pelo comprimento, volume, cor, textura, corte, cuidado. Mas, minha irmã, não pensa, pelo amor de Deus, que existe algum problema, algum pecado em você cuidar dos seus cabelos. Não tem problema, não é pecado. Temos que cuidar. Os cuidados com a beleza são traços de caráter tipicamente feminino. Toda beleza vem acompanhada de cuidados. E é estranho, a gente pode até desconfiar, ou posso dizer que não é normal uma mulher que não tenha preocupação em todos esses aspectos de cuidado com a beleza. Vamos seguir para o nosso tema. Hoje eu vou iniciar o nosso tema falando sobre visagismo. Eu falo muito pouco sobre isso, apesar de ter tido uma formação lá na escola de imagem, uma formação básica no visagismo. Eu quero te explicar o que é visagismo. Eu, como consultora de imagem, eu não posso negligenciar essa parte técnica da nossa comunicação não verbal. Falo bastante sobre isso no Instagram. Se você quer conteúdo aqui sobre comunicação não verbal, sobre o que cada elemento da sua imagem comunica, é um assunto que assim todo mundo gosta muito, deixa aqui para mim nos comentários, tá?
E se você é nova por aqui, eu já quero também te dizer que a centralidade da minha profissão, do meu ministério, está em instruir mulheres cristãs a se vestirem para a glória de Deus e a comunicar do lado de fora aquilo que já existe do lado de dentro. Eu te ensino que tudo começa no coração e não existe transformação de fora para fora. Quem trata as coisas de fora para fora trata só da aparência. E esse não é o objetivo do cristão. A minha especialidade, além da especialidade técnica da formação, é a modéstia cristã. Eu fui a primeira consultora de imagem a levantar a bandeira da verdadeira modéstia cristã. Então é sobre isso que eu falo, que eu ensino, para te deixar aí bem orientada. Vamos seguir. O que é visagismo? Eu vou te explicar. Visagismo é definido como uma arte que cria uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa de acordo com as suas características físicas e os princípios de comunicação não verbal, linguagem visual, é harmonia estética. Enquanto eu, como consultora de imagem, atuo principalmente na expressão de quem somos através das vestes, o visagista atua diretamente no rosto humano em todos os elementos. Cabelo, sobrancelha, tudo que é do rosto, o visagista atua. A partir do formato do rosto, é definido a cor, o corte, que seja mais adequado para expressar quem a pessoa é. Isso é fantástico. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem um rosto em formato mais arredondado e você quer equilibrar o seu corte de cabelo, o ideal é que você tenha um comprimento mais alongado e um cabelo mais reto. Já se você tem um rosto mais quadrado, você deve evitar o uso de franja mais reta e ter um corte mais em camadas. Claro que o objetivo da cliente sempre está em primeiro lugar. Por exemplo, um cabelo que é mais cacheado, mais ondulado, ele é mais feminino, comunica, né? Mais feminilidade, mais liberdade. Um cabelo mais reto, ele comunica mais seriedade, mais controle. Essa parte é a parte que eu domino mais, a parte da comunicação. Então é isso que um visagista faz, ele equilibra o seu corte e cor de cabelo, maquiagem, sobrancelha, tudo do rosto, de acordo com o seu formato do rosto e a sua personalidade, deixando tudo equilibrado e transmitindo uma mensagem correta sobre você. Eu sempre digo isso, o lado de fora é uma extensão daquilo que você já é do lado de dentro. E ter um profissional para te auxiliar a fundir o lado de fora com o lado de dentro é essencial. Partindo desse princípio, nós como mulheres cristãs também desejamos expressar os nossos valores inegociáveis, que são tão importantes para Deus, para a igreja, para o reino. Tudo que fazemos com temor a Deus, nós pensamos na opinião dele. Não é por medo de ir para o inferno, medo do pastor, é por reverência, por honra, por respeito ao Senhor. Minha irmã, vamos lá, a pergunta que não quer calar. Aline, afinal de contas, nós podemos ou não podemos cortar o cabelo? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Marca lá na sua Bíblia, pega sua Bíblia, acompanha comigo. É o texto mais conhecido e comentado sobre o cabelo e sobre o véu. Não vou falar sobre véu. Se você tem interesse sobre esse assunto, coloca nos comentários para mim. Diz assim o texto: a própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido e o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto, mas se alguém quiser fazer polêmica sobre este respeito, nós não temos esse costume nem a igreja de Deus, oh aleluia. É por isso que eu amo a Bíblia. Paulo vem trazendo instruções importantíssimas, mas ele já logo fala, meu irmão, a gente não faz polêmica sobre esse assunto. Ok, quem é crente não faz polêmica nem sobre esse assunto e nem sobre nenhum. Esse não é um costume do cristão e nem da igreja de Deus. Como a gente analisa um texto bíblico? Como que a gente faz uma análise? A gente não lê as coisas assim, interpreta tudo de forma literária, calma lá. Como que a gente vai analisar esse texto? Primeiro, quem escreveu o texto? O apóstolo Paulo escreveu o texto. Para quem ele escreveu o texto? Isso é importantíssimo. Ele escreveu para a igreja que estava em Corinto, lá na Grécia, uma igreja que ele mesmo fundou. E por que ele escreveu esse texto?
Porque a igreja de Corinto estava com sérios e muitos problemas. A igreja de Corinto tinha tido uma interpretação equivocada, sabe? Deu uma confundida na mensagem de liberdade do evangelho. Eles estavam livrinhos demais, sabe? Para quem conhece a história, o pessoal, assim, deu uma bela confundida. Tava livre demais. Agora eu faço o que eu quero. É a tal da hipergraça, né? Não tem nada a ver, eu faço o que eu quero, Deus só quer o coração. Então a igreja de Corinto estava meio confundida em vários aspectos. Alguns dos ensinamentos, eles são direcionados e são mais específicos mesmo para a realidade de Corinto. Ele escreveu isso no 1º século depois de Cristo. Então a gente também precisa ter um pouco de sabedoria para interpretar esse texto e aplicar o texto aos dias atuais e aplicar o texto à nossa cultura. É claro que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa, dá para aproveitar tudo. Proveitosa para ensinar. As cartas de Coríntios contêm ensinamentos essenciais para a nossa conduta de vida nos dias de hoje. Ela contém princípios que servem para as nossas condutas no dia de hoje e em muitos aspectos. Principalmente no nosso relacionamento com o próximo. Paulo deixa bem claro, a igreja de Corinto estava dividida, meu irmão, cada um tinha uma opinião, todo mundo tinha uma opinião. Paulo deixa claro que o princípio básico para várias questões é o amor. A centralidade do evangelho é o amor. Por isso que ele escreve lá em 1 Coríntios 13 sobre o amor. O amor nega a si mesmo e procura o bem-estar de outras pessoas. Paulo nos convida a pensarmos nos propósitos das nossas ações e quais tipos de comportamentos são adequados para um cristão. Eu vou usar a mesma linha de raciocínio que Paulo usou para a igreja de Corinto. Nem tudo é sobre o que a gente faz, mas é a maneira que a gente faz e principalmente as motivações que nos levam a fazer, a praticar as coisas. Vamos ao primeiro ponto, que é super importante, que foi o que Paulo disse a Corinto. 1 Coríntios 6:12, não é sobre aquilo que pode ou não pode, mas Aline, eu posso ou não posso cortar o cabelo? Não, minha irmã, não é sobre isso. É sobre aquilo que convém e não convém. 1 Coríntios 6:12. Tudo me é permitido. Você pode fazer tudo o que você quiser, irmã. Se você quiser ir até lá e raspar sua cabeça e passar o zero, você pode. Mas será que isso convém para uma conduta cristã, para uma nova criatura em Cristo? É isso que Paulo vem falando, é sobre isso que a gente vai falar. Não é sobre o que pode ou não pode. Eu estudei tanto sobre a igreja de Corinto, já conhecia um pouco, mas não tão profundamente. Paulo era um homem extremamente inteligente, eu quero ficar colada nele, de verdade, porque ele resolvia questões tão sérias de uma maneira muito sábia. E o texto que a gente lê, o texto e o contexto, porque a gente não interpreta textos isolados da Bíblia, o texto e o contexto, ele fala muito sobre a diferença entre homem e mulher. Tem um foco aí no texto, que é sobre falar essa diferença. Até no corte de cabelo, homem e mulher são diferentes. Olha o que ele fala, a própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma glória para a mulher ter o cabelo crescido. Então ele vem tratando dessa diferença e no contexto ele também fala sobre isso, sobre as diferenças entre macho e fêmea. Quando ele fala que é uma glória para a mulher, a palavra glória aqui é doxa no grego, que é o mesmo, olha que lindo isso, que opinião positiva a respeito de alguém que resulta em honra. Então uma opinião positiva a respeito de uma pessoa que tem um resultado de honra, ou seja, os cabelos crescidos resultam em honra para a mulher. É honroso para ela ter os cabelos crescidos e a gente sabe que é mesmo. Olha como a Bíblia é um livro de respostas e não de perguntas. Tem gente que vem para a Bíblia cheia de pergunta, querendo encontrar na Bíblia afirmação para aquilo que já está formado na mente dela, mas a Bíblia não é assim. A Bíblia é um livro de respostas. Você vem na Bíblia para buscar respostas e eu amo a Bíblia por isso. É um livro de resposta. Bíblia, eu posso ou não posso cortar o cabelo? E a Bíblia vai te responder. Vamos prosseguir.
Nós, mulheres, a gente tem uma ligação com o cabelo que ela vai além daquilo que a gente acha, além daquilo que é externo, e isso não é segredo pra ninguém. É só conversar com uma mulher que tá passando por um momento difícil da saúde, um tratamento de câncer, ela perde esse cabelo e ela se sente exatamente desse jeito, como se ela tivesse perdido a honra, perdido a glória. Eu já quero aqui deixar um beijo, um abraço, assim, os meus sinceros, o que eu posso dizer, o meu sincero apoio, né, para essa mulher que passa por esse momento, que precisa de recursos externos, mulheres que vencem nessa primeira fase de perder os cabelos, vence o desespero, a depressão. Nós estamos juntas, estamos juntas. A Bíblia fala que é uma honra, mas você não deve se sentir desonrada a ponto de negar sua fé, a ponto de entrar numa depressão por estar passando por um momento difícil. Vai passar, é só um momento. Vai passar e a sua honra será devolvida para a glória do nome do Senhor Jesus. E outra coisa, nós não estamos resumindo toda a honra da mulher ao cabelo. Tem gente que pensa assim, então quem não tem cabelo não é honrada? Não, minha irmã, não interprete as coisas de forma literal. Nós estamos falando de uma camada específica e é essa camada capilar, a camada que Paulo trata, porque está falando sobre esse assunto. O verso afirma que a mulher precisa manter a sua diferença física do homem. O corte de cabelo tem que ser diferente, porque os papéis são diferentes. O homem deve ser verdadeiramente masculino e a mulher verdadeiramente feminina. Eu disse no episódio anterior, o cabelo crescido tem ligação com a nossa feminilidade. Nós fomos criados com características físicas, mentais e emocionais diferentes. E é por isso que Paulo está falando que o corte de cabelo também tem que ser diferente. Mulher naturalmente tem o cabelo crescido, homem naturalmente cabelo curto. É só a gente olhar para a nossa cultura, todos os lados. O que a cultura fala? Mulher que tem cabelo crescido, homem tem cabelo curto. Mas a Bíblia não fala o tamanho desse cabelo crescido, minha irmã. Se é no pé, se é no joelho, se é no bumbum, se é nas costas, ela não fala. Mas nós somos inteligentes e nós sabemos muito bem o que é um cabelo crescido de acordo com a nossa cultura e que nos diferencia do sexo masculino. Esse texto, esse contexto, ele se aplica a um princípio eterno, não é só para a igreja de Corinto, não é só em Corinto que homem tem que ser homem e mulher tem que ser mulher. Ele se aplica a qualquer época, a qualquer nação, a qualquer tempo, a qualquer igreja. A gente tem referências para reforçar isso lá em Deuteronômio 22:5, Gênesis 1:27, que fala sobre isso. Deus leva a sério a forma que expressamos a nossa própria natureza. Deus fez macho e Deus fez fêmea. As diferenças são em todos os aspectos, inclusive nos físicos. E por fim, não é pecado, pelo amor de Deus, a mulher cristã cortar, aparar o cabelo. Claro que é muito diferente de raspar. Se eu estou raspando, eu estou negando a minha natureza feminina e me comparando ao masculino. E não é esse o desejo de Deus. Mas o que é mais importante? Quais são os motivos, pelo amor de Deus, quais são os motivos que te levam a fazer qualquer coisa no seu cabelo? Cortar, pintar, qualquer coisa, trançar. Quais são os motivos? Eles são motivos piedosos ou eles são motivos pecaminosos? A nossa análise está aqui. Quando você fica toda preocupada, eu posso ou não posso cortar o cabelo? Tá errado. Primeiro que não é pode ou não pode, é convém ou não convém, mas o que é principal? O que te leva a fazer o que você faz? O que te leva a sentar na cadeira de um cabeleireiro, que eu amo cuidar do meu cabelo no cabeleireira Leila, sempre trava. Mas o que nos leva a ter esse tipo de ação, de chegar e falar, corta tudo, corta muito, corta pouco? O que te leva? Temor no Senhor, motivos que são pecaminosos? Ter o cabelo longo, curto, médio, pintado, despintado, trançado, não importa. Qual é a sua motivação para isso? É mesmo para glorificar a Deus? Fala a verdade. Ou será que é para se exibir com ostentação, para causar inveja nas outras mulheres, para disputar, para sensualizar? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Lembra da mulher pecadora que usou o cabelo dela para a glória de Deus?
Ela se derramou aos pés de Jesus, chorou, lavou os pés dele com as lágrimas dela, enxugou com os cabelos. É a perfeita adoração. Eu dou tudo que eu tenho, até os meus cabelos. Será que se o Senhor pedir o cabelo, você vai dar o cabelo? Aquela mulher nos deixou um exemplo nítido do que é ter cabelos para a glória de Deus. Será que a gente está pronta? Será que a gente está pronta? Minhas irmãs, nós fomos chamadas para agirmos com inteligência e sabedoria. Pare e pensa, qual é o peso do seu cabelo na renda familiar? Quanto tempo você dedica ao seu cabelo? Quanto tempo você dedica ao relacionamento com Deus? E quanto tempo dedica ao cabelo? Quanto tempo dedica aos filhos, esposa, família? E quanto tempo dedica ao cabelo? Qual a importância dele em comparação às outras coisas? O que você deixa de fazer ou de viver por causa do seu cabelo? Será que a vida com Deus está em prejuízo por causa do cabelo? Ou será que você não tem cuidado com zelo daquilo que Deus te deu, que é o seu cabelo, que é uma honra para você, que é claro que merece ser cuidado? Você verdadeiramente quer glorificar a Deus? Será que é isso mesmo? Você quer glorificar a Deus com o seu cabelo? Então eu te convido a glorificar a Deus primeiramente com a sua vida. Não dá para separar o cabelo de você. Não dá para separar a alma do corpo. Somos seres tricotômicos. Cortar é diferente de raspar. Eu falei sobre isso. Qual o tamanho, Aline? É crescido e você sabe o que é crescido. A nossa cultura atual, a cultura ocidental, é a nossa cultura, está fazendo de tudo para acabar com as diferenças entre os sexos. Você tem percebido homem com cabelo de mulher, mulher com cabelo de homem, homem com roupa de mulher, mulher com roupa de homem. Isso é contraditório à palavra. Isso vai contra todos os princípios estabelecidos por Deus e as evidências são claras na Bíblia. Além disso, nós precisamos manter uma diferença, uma distinção também entre os pagãos. Cristão age como cristão e tem imagem de cristão. Pagão age como pagão e tem imagem de pagão. Era um problema também lá na igreja de Corinto. Uau! Nosso papo foi bom demais hoje. Demais, demais, demais. Até passei da conta aqui dos minutos, mas... Minha irmã, eu preciso que você entenda algo que é de extrema importância. O seu principal temor não deve ser em chegar com uma tesoura perto do seu cabelo. Você deve temer, primeiramente, em valorizar muito mais aquilo que é externo e abandonar aquilo que é interno. Entende que o problema, a preocupação, eu fiquei pensando porque elas me perguntam tanto se é pecado, se pode ou não pode cortar o cabelo. Não, a sua primeira preocupação é valorizar demais as coisas do lado de fora e abandonar as coisas do lado de dentro. O reino de Deus nunca foi sobre isso aqui, sobre a terra, sobre coisas materiais. O reino de Deus é dentro de nós, ele é eterno. Não é sobre cabelo, sobre tesoura, sobre hidratação, não é sobre isso. Que a sua vida não gire em torno de você mesma, que a sua vida não gire em torno daquilo que é passageiro, daquilo que é vão, daquilo que vai ficar aqui na terra. E que o Espírito Santo possa falar muito mais profundamente ao seu coração. Paz seja convosco. Um beijo, 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 beijo. E um beijo especial hoje para as minhas alunas do curso Estilose Crente. Quer beijo especial? Coloca aqui no comentário que eu te mando também. E se prepara para o próximo episódio, vai ficar melhor ainda. A gente vai encerrar no episódio da quarta-feira que vem esse ciclo, de ostentação capilar para entrarmos em outros temas. Quarta-feira que vem às 20, vamos falar sobre cor, química, venda de cabelo, trança, aplique. E eu também vou responder as perguntinhas que eu mais recebo, tanto no meu Instagram, que é onde eu recebo mais, como as perguntinhas que vocês colocarem aqui nos comentários. É isso. Passou demais esse vídeo, né? Deus seja louvado. É isso. Beijo, beijo.